Hi guys and welcome back to my channel. Nessa aula de hoje eu vou ensinar vocês tanto a diferença entre significado e pronúncia dessas duas palavras. Então vamos lá, essas duas palavras elas causam uma dor de cabeça não somente para você ou para qualquer outra pessoa que esteja aprendendo inglês. Ela também causa problemas para os próprios nativos. Os americanos, os britânicos e os canadenses acabam trocando uma pela outra. E aí você pode pensar, poxa, se nem um americano acerta isso, nem um canadense, nem um britânico, por que eu tenho que acertar? Em uma conversa normal com seus amigos, você não precisa se preocupar tanto. Mas no momento que você estiver encarando um teste, um exame internacional ou mesmo uma entrevista de emprego em inglês, o seu entrevistador vai saber que você não sabe usar uma nem a outra. Então, antes de te explicar o significado e a diferença de uma para outra, eu vou te ensinar como pronunciá-las. Essa primeira, você só tem que pronunciar far, far, que nem o near, far, near, perto, far, distante, longe. Já essa segunda palavra, ela já lembra o som do Como a gente fala no Brasil, der, tem esse som de É a mesma pronúncia do pelo em inglês, fur, fur. Então agora que você já aprendeu que a primeira é far e a de baixo é fur, vamos aprender agora o final das duas que é o mesmo, T-H-E-R. T-H-E-R, nesse caso, você vai colocar a língua no mesmo lugar que você colocaria para fazer o thank you, birthday, think, thought, through. Só que ao invés de soprar, você vai fazer um som como se fosse uma abelha. Mas a língua entre os dentes. There. Depois de mim. There. Agora vamos juntar as palavras. Farther. Farther. Esse R tem que ser bem claro, porque senão você vai falar pai. Father. Ok? Farther. O R bem do interior. Farther. Farther. Eu sei que é difícil, mas com a prática você vai conseguir. Farther. E já o de baixo, lembre-se, começa com fur. 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 E agora o T-H-R. There. Further. 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 E aí você pode me dizer, mas professor, a pronúncia é praticamente a mesma. Não é praticamente a mesma, mas lembra muito uma outra. A questão é que o significado é praticamente o mesmo. Se você traduzir, elas têm quase o mesmo significado. Então trabalhe muito a sua pronúncia para que ela seja bem feita. Agora que nós já sabemos como pronunciar uma e outra, que realmente é diferente, nós temos que entender qual que é a diferença no seu significado. O grande problema é que se você buscar a tradução dessas duas palavras, as duas vão estar como além, distante, mais longe. Então você vai ter que entender a ideia e quando elas são aplicadas. A primeira palavra, farther, ela é usada quando estamos falando de distâncias físicas. The farther I go, the more I miss my home. O mais distante, quanto mais longe eu vou, mais eu sinto falta da minha casa. Então o farther vai ser uma distância física. Já no segundo caso, no further, é muito mais figurativo. É uma ideia abstrata. Não estamos falando de uma distância física, estamos falando de ir além, de ir mais distante, mais relacionado a algo que não quer dizer metros, quilômetros, milhas, ok? Um grande exemplo seria aquela frase, sem mais delongas, without further ado, sem mais delongas. Eu já não estou falando da distância física da minha conversa, mas da ideia de enrolação. Without further ado. E o further será uma distância figurativa, muito mais metafórica, uma ideia mais abstrata do que uma ideia mesmo de distância física. Então agora as frases. We had to walk farther than the map indicated. Nós tivemos que andar mais longe do que o mapa indicou. New York City is farther from Orlando than from Washington, D.C. A cidade de Nova York ela é mais longe de Orlando do que de Washington, a capital. His decision was further complicated about his future. A decisão dele foi muito mais complicada sobre o seu futuro. We need to discuss this further. Nós temos que ir além nessa discussão. Lembre-se, você pode acabar vendo alguém trocando um pelo outro, usando further para indicar distância, mas a diferença é sutil.
Further para ideias abstratas, figurativas, metáforas e o farther para distâncias físicas. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, adicione aos favoritos e compartilhe nas suas redes sociais. Eu gostaria que você escrevesse algumas frases aqui embaixo com as duas, farther e further. As que estiverem certas eu vou dar um like, as que estiverem incorretas eu vou tentar te ajudar. Se você ainda não é inscrito no meu canal, clique em inscreva-se e também clica na engrenagem do lado para você receber as notificações. Se você estiver pelo celular, clica somente numa campainha que tem, num sininho aí do lado. Assim, todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, uma notificação vai chegar na sua caixa de e-mail. Eu te agradeço muito pelo seu carinho, pela sua atenção, pelo seu tempo e eu te vejo numa próxima aula. See you next class. Bye bye.